Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, né? Que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Peço aos irmãos que abram a Bíblia no livro aos Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 35 para a nossa meditação. Glória a Deus. Amém? Eu vou ler e os irmãos me acompanham, tá bom? Nós vamos ler do verso 35 ao verso de número 38 para a nossa meditação. Diz assim a palavra do Senhor: as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, em montes e pelas covas e cavernas da terra. Amém? Somente até aí. Deixa eu fazer mais uma oração, amém? Só incline na sua cabeça por um minuto, tá bom? Pai, queremos, Senhor, neste momento te agradecer por tudo, Pai, que o Senhor tem feito aqui, pela tua presença, Pai, em nossas vidas, Senhor. Agora, Pai, chegou a hora mais importante, aonde nós vamos ouvir, Senhor, a tua palavra, aonde o Senhor vai falar conosco. Te peço, Pai, nesta noite, abre, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos e entendermos, Pai, a tua palavra e nos conformar, Senhor, à imagem do teu santo Filho, para te servir melhor. Pai, toma nas tuas mãos, Senhor. Precisamos de ti, ó Deus. Precisamos, Senhor, da tua bondade, da tua misericórdia. Precisamos, Senhor, nesta noite. Toma nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amados, Deus colocou esse texto no meu coração. E eu quero dar um tema nesta noite para nós, que é assim: sofra, mas não negue a fé. Eu desci para o culto e eu não tinha tema nenhum. Eu estava ali vendo os jovens e adolescentes louvando ao Senhor, e eu meditando e adorando a Deus junto com a igreja. Ardeu esse tema no meu coração: sofra, mas não negue a fé. Glória a Deus. Vamos para o texto. Amados, nós sabemos que não está favorável para a igreja. Nós entendemos muito bem o que tem acontecido em nossos dias. O que Deus tem cuidado da sua igreja, tem cuidado do seu povo, mas não tem sido fácil. Temos enfrentado apostasia, esfriamento, temos enfrentado também perseguições, perseguições e uma série de coisas que tem acontecido em nosso meio, principalmente na igreja que eu digo, na igreja de Cristo.
quantas perseguições, né? Quantas calúnias e quantas coisas têm acontecido. Mas veja só, o texto a qual eu acabei de ler, ele tem um contexto, fala sobre os heróis da fé, né? Mas no começo, o autor, que ainda não se sabe quem seria esse autor, mas nós temos aqui alguns nomes, né? Não se sabe ao certo o autor da carta aos Hebreus, mas existe um grande mistério quanto à autoria dos Hebreus, uma vez que o autor não revelou o seu nome. Você vai encontrar em algumas Bíblias que talvez vai estar escrito assim, anônimo, né? Vai estar anônimo. Alguns escritos mais antigos vai atribuir, vai estar escrito que o texto, a carta foi enviada de Roma para os irmãos através do apóstolo Paulo, né? Ou talvez de Lucas, ou Clemente de Roma, ou Apolo como sendo o escritor deste livro, desta carta, né? Não sabemos ao certo, mas o texto a qual eu acabei de ler, como eu disse aos irmãos, fala sobre os heróis da fé. Você vai ver o nome de Abel, você vai ver o nome de Noé, você vai ver o nome de Gideão, você vai ver o nome de Abraão, você vai ver o nome de Isaac, você vai ver o nome de muitos heróis da fé, que esses homens, eles sofreram por causa do Senhor, por causa de Cristo, por fazer a vontade de Deus, e não negaram a fé, não deixaram se vencer pelo medo, pela perseguição, pelo martírio, mas pelo contrário, até o último fôlego de vida, eles permaneceram fiel ao Senhor. Veja que no verso 1, o escritor, ele diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, prova das coisas que não se vê, né? E o verso 2 diz: porque por ela os antigos alcançaram o testemunho, né? Então veja que os antigos, os profetas, os reis, os sacerdotes, os irmãos esperaram em Deus as providências que Deus sempre trouxera em cada época. Se você observar, o povo de Deus, o Israel, a igreja antiga, sempre foi perseguido, né? Sempre foi perseguido. Homens, nações se levantaram contra a nação israelita, a igreja antiga. Muitas das vezes Deus permitiu, porque o povo também desobedeceu ao Senhor, trazendo para dentro da cidade, trazendo para dentro de Israel idolatria, coisas abomináveis, além da idolatria, a qual Deus não aceitava, que era uma ofensa ao Senhor. Mas Deus sempre trouxe livramento, levantando grandes homens de Deus. Por exemplo, Deus escolheu Abraão da terra dos caldeus, e através de Abraão, Deus escolheu um povo. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, te mostrarei uma nova terra, e farei de ti uma grande nação, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado, porque em ti está toda a família da terra. Então, Deus usou esses homens. Deus trouxe Moisés,
que através do seu servo Moisés, Deus libertou o povo da mão do opressor, que era a potência na época, que era os egípcios. Faraó com seus exércitos, Deus fechou o mar e os soldados egípcios foram todos engolidos pelas águas. Deus derrubou a muralha de Jericó, dando vitória ao seu servo Josué. Bendito seja Deus. Deus cumpriu a profecia a qual Deus tinha dado a Jeremias, dizendo para o povo se arrepender, que Deus ia permitir que o povo, a Babilônia e Nabucodonosor sitiasse a cidade. Jeremias é chamado de profeta chorão, porque Jeremias, como também um homem de fé, um homem de Deus, trazia a mensagem do Senhor, e entregava tanto para o rei, tanto também para o povo. Elias, que olhou para Acabe e Jezabel e disse: sobre a minha palavra não vai chover, e de fato não choveu. Homens que receberam uma virtude do Senhor e tiveram coragem de ir e anunciar a mensagem de Deus, foram perseguidos, sofreram escárnios, prisões, muitas das vezes não tinham o que comer, muitas das vezes não tinham com o que se vestir, muitas noites passaram no deserto, nos montes, nas cavernas. A Bíblia diz que João Batista se vestia como animais, veste de animal, e comia mel silvestre, vivia no Rio Jordão. Jesus falou assim: o que vocês foram ver no deserto? Vocês viram um grande homem de Deus. Esses homens sofreram por causa do Evangelho, por causa de Deus, mas Deus estava com eles em todos os momentos. Agora veja, o verso de número 35, diz assim: e pela fé, as mulheres receberam de volta os seus mortos, que ressuscitaram. Essa primeira parte do versículo, parte A, talvez dá uma alusão a respeito da mulher sunamita e também da viúva de Serepta. Veja só, em 1 Reis capítulo 17, do verso de número 21 ao verso de número 24. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor, e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. E Elias tomou o menino, e trouxe do quarto a casa, e o deu à sua mãe, e disse Elias: vês aí, teu filho vive. Verso 24, então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Ou seja, quando o filho da viúva de Sarepta morreu, ela foi aos pés pedir ao profeta, e Elias então orou ao Senhor, e o Senhor a reviveu, trouxe vida ao menino. Talvez essa referência aqui seja a essa viúva de Sarepta, e também
a mulher sunamita. 2 Reis, capítulo 4, verso de número 32 ao 37, é lógico. Veja só o que está escrito lá. Aí agora é Eliseu. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. E subiu à cama, e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu, andou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino expirou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama esta sunamita. E chamou, e veio a ele, e disse ele: toma o teu filho. E entrou ela, e se prostrou aos seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho, e saiu. A mulher sunamita olhava para Eliseu junto com seu esposo e dizia: ali vai um homem de Deus, ali vai um servo do Senhor. Então talvez o autor aos Hebreus esteja dando a referência a esses milagres a qual ocorreu no passado, porque o texto fala dos heróis da fé. Louvado seja Deus. Essas mulheres responderam com fé em Deus em situações difíceis e foram recompensadas com grandes milagres. É por isso que você vê o texto dizer: as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, e os seus mortos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Ou seja, aquela criança morreu e tornou a vida, porque Deus trouxe um milagre naquela casa. Louvado seja Deus. Eu poderia citar outros, como por exemplo, na época de Jesus, quando Jesus estava aqui, lembra da filha de Jairo, que estava morta, que na verdade ela estava moribunda, estava para morrer, não tinha nada que o curasse aquela moça, aquela criança, aquela adolescente. E a Bíblia diz que Jesus, chegando na casa, depois de ter recebido no caminho a notícia que aquela mulher que aquela jovem tinha morrido, porque Jesus olha para o pai daquela criança, que é Jairo, e diz: Jairo, crê somente. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, ao seu olho, aos seus ouvidos, não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem como, agora já é tarde, agora já era. Foi isso que Jairo ouviu, e é isso que eu e você muitas das vezes ouve ao longo do caminho, ao longo da estrada. Agora não tem mais jeito, agora já foi, agora já era. Mas Jesus disse para Jairo: Jairo, crê somente. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então a Bíblia diz que Jesus foi para a casa de Jairo. Chegando lá, a menina ressuscitou. Jesus orou e deu a ordem, e a menina levantou e foi entregue para os seus pais. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Ainda que esteja morto, irmão, Deus pode realizar o milagre. Glória a Deus. E nos nossos dias, Senhor, pastor, Deus pode sim. Ele pode sim levantar pessoas mortas e trazer a vida novamente. Ele pode sim ressuscitar. Nada impede ou limita o poder de Deus. Nada impede o poder de Deus. Deus é poderoso, irmão. Ele é onipotente, tem todo o poder.
Não há nada impossível ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora veja a parte B do verso 35 ainda, de Hebreus capítulo 11. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Essa parte B do versículo 35 deixa bem claro que uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Deus permite, como Deus permitiu que alguns de seus fiéis experimentassem grandes sofrimentos, problemas e perseguições. Como aconteceu no passado, acontece também nos nossos dias. Pessoas morrem, pessoas são torturadas, são presos, são martírio por causa do Evangelho de Cristo, por causa do Senhor Jesus. Veja só, o Espírito Santo quando o chama, ele vai, porque ele não faz mais agora a vontade dele, ele se submeteu à vontade do Pai, ele vai. E é o Senhor que dá essa graça para essas pessoas sofrerem tortura, escárnio, perseguição. Louvado seja Deus. Veja só, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a partir do verso de número 54 ao verso de número 60. Quando Estevão, homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, de fé e graça e de boas obras, foi injustamente preso, levantaram uma calúnia, mas tudo isso por causa do Evangelho. Quanto mais você busca, quanto mais você ora, quanto mais você medita na palavra, Deus vai te dando graça, Deus vai te dando força, Deus vai te capacitando, e as pessoas vê o brilho do Espírito Santo sobre a sua vida. E é óbvio que acontecendo isso, você vai atrair, como aconteceu com Cristo, como aconteceu com os apóstolos, como aconteceu com essas pessoas que o autor aos Hebreus está identificando para nós: inveja, calúnia, traição. Agora veja, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 54. Quando os membros do conselho superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu também Jesus em pé, ao lado direito de Deus. Então disse: olhem, estou vendo o céu aberto, e o Filho do Homem em pé, ao lado direito de Deus. Ele viu a Deus, ele viu Cristo, o Filho de Deus, sentado à direita de Deus. Ele viu a glória de Deus. Os homens que estavam irritados com ele, rangendo os dentes de raiva, viu no rosto de Estevão o brilho do Espírito Santo, a tal ponto de olhar para Estevão e ver, parece um anjo. Estevão viu, mas os homens ficaram com raiva. As pessoas, os líderes, ficaram com raiva. O texto é muito claro. A Bíblia diz: mas eles taparam os ouvidos e gritaram bem alto. Avançaram todos juntos
contra Estevão. Eles tamparam os ouvidos, fecharam os olhos e com muita raiva e com muita ira atacaram Estevão. Depois jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas deixaram um moço chamado Saulo, tomando conta das suas capas. Veja, Estevão cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, sendo açoitado, sendo esbofeteado, sendo pego por eles. O verso de número 59 diz assim: enquanto eles atiravam as pedras, ele recebendo pedrada, Estevão chamava Jesus, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. O homem, 100% homem, ele não é 100% Deus, 100% homem, mas é 100% homem, só homem, mas tinha o Espírito Santo sobre a sua vida. Ele morrendo e dizendo: recebe o meu espírito. Pastor, mas Estevão, nos dias de hoje, nos dias dos pais da igreja, pessoas também morreram, não negaram a fé, veja, recebe-se o meu espírito. Ele estava chamando, está doendo, mas ele está adorando a Jesus, está sendo apedrejado, mas ele está adorando a Jesus, está sendo preso, mas ele está clamando por Jesus, ele está derramando o seu amor por Jesus, ele está dizendo: recebe, Senhor, o meu espírito. Recebe, Senhor, o meu espírito. Veja o verso de número 60. Depois ajoelhou-se e gritou com voz bem forte: Senhor, não condenes esta gente por causa desse pecado. E depois que disse isso, ele morreu. Que graça! As pessoas batendo nele, apedrejando ele, com raiva dele, irado, e ele está intercedendo: Senhor, não lhe imputa-se esse pecado, não lhe imputa-se. Agora veja, Policarpo de Esmina foi um bispo que foi martirizado aos 86 anos durante a perseguição aos cristãos pelo imperador Antônio. Agora veja, Policarpo de Esmina, um dos pais da igreja, porque nós precisamos entender que a palavra católico ou igreja católica não é o católico romano. A palavra católico tem o sentido de dizer, tem o significado universal. Então, esses pais da igreja, em algum período tiveram talvez um contato com um dos apóstolos, mas é bem recente. Mas veja, esse homem foi preso e levado ao governador, que pretendia convencê-lo a negar a Cristo. Um homem de 86 anos, Policarpo de Esmina, um dos pais da igreja. Agora veja o que ele respondeu aos 86 anos. Veja, por 86 anos eu o servi, e Jesus não me fez mal algum. Como eu, então, poderia blasfemar contra o meu rei e o meu Salvador? Essa foi a declaração antes de ele morrer. Porque eles queriam, Policarpo, volte atrás na sua fala, renegue, desconsidere. Ele: não posso fazer isso.
Não posso fazer isso. Há 86 anos eu sirvo ao Senhor e sempre Jesus cuidou de mim. E agora eu o negarei? A história diz que ele foi condenado à morte por queimadura, mas permaneceu ileso e foi morto pela espada. Os discípulos recolheram os ossos carbonizados de Policarpo. Homens que não negaram a fé. Não foi só os apóstolos. Pessoas que morreram por causa de Cristo. Louvado seja Deus. Oh, amados irmãos. Sofra, mas não negue a fé. Pastor, está doendo tanto. Depois que eu me converti a Cristo, pastor. Depois que eu também virei obreiro, pastor. Depois que eu me tornei cristão, eu tenho sido rejeitado. Eu tenho sido caluniado. Eu tenho sido perseguido. É notório. Tudo por causa do Evangelho. Sofra, irmão, mas não negue a fé. Porque Cristo te trará a recompensa. Guarde um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Agora veja, Hebreus capítulo 11, verso 36. Diz assim: alguns foram insultados, essurrados, e outros acorrentados e jogados na cadeia. Vamos para Gênesis capítulo 39, verso 19 ao verso de número 21. Veja só de que jeito o seu escravo me tratou. Quando viu essa história, o dono de José ficou com muita raiva. Ele agarrou José e pôs na cadeia onde ficavam os presos do rei. E José ficou ali. Mas o verso 21 diz: mas o Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Amado, José tinha todos os motivos para abandonar a Deus. José foi vendido pelos seus irmãos aos ismaelitas. José foi vendido como escravo. Bendito seja Deus. Seu pai, quando ficou sabendo de uma forma mentirosa, qual seus irmãos contou, dizendo que José tinha sido comido pelos animais, tinha sido morto, porque eles eram pastores de ovelha. Tudo isso por causa do Senhor. Os seus irmãos venderam ele. Foi parar no Egito como escravo. Foi vendido como escravo para Potifar. E Deus estava com ele lá no calabouço, quando seus irmãos jogou ele lá. Deus estava com ele quando ele foi vendido para os ismaelitas como escravo. Deus estava com ele quando ele foi vendido lá no Egito para Potifar. Deus estava com ele. Deus estava com ele quando a mulher de Potifar levantou a calúnia contra ele, porque Deus estava com ele na casa de Potifar. Deus estava com ele e poupou a vida de José. Deus estava com ele quando Potifar jogou ele na prisão. Deus estava com ele. Glória a Deus. Deus está comigo e com você, amado irmão. É por isso que eu e você estamos de pé. Glória a Deus. Porque Cristo não nos abandonou.
Não, amado irmão, não nos abandonou. O Senhor não nos abandonou. Parece que estamos no deserto, parece que estamos na sequidão, parece que vivemos errante pelo caminho, mas nós não estamos. Deus está conduzindo a história e Deus está com a igreja. Oh, glória a Deus. Aguenta firme. Aguenta firme. Deus está com você. Veja, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do verso 19 ao verso de número 25. Quando os donos da moça viram que não ia poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram até a praça pública, diante das autoridades. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: estes homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós, que somos romanos, não podemos aceitar esse costume. Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro o jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e o prendeu, os pés deles entre os dois blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Deus enviou Paulo e Silas foi preso, e eles estavam, já tinha sido surrado, já tinha sido açoitado, e estava numa prisão bem funda, com os pés amarrados, as mãos amarradas, mas a alma dele, o coração deles, a mente dele, os lábios, a boca dele estava livre para adorar e orar a Deus. Oh, glória seja dada ao Senhor. Eles cantavam e oravam, estavam machucados, mas estavam cantando e orando, estavam feridos, mas estavam cantando e orando, estavam presos, mas estavam cantando e orando. Paulo e Silas cantavam e oravam a Deus, e os povos e os presos que estavam na prisão ouviam. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. E a Bíblia diz que o carcereiro se converteu a Cristo. A família do carcereiro se converteu a Cristo e foram batizados. Oh, glória seja dada ao Senhor. Oh, pastor, eu tenho sido falho nesse requisito. Eu tenho passado por aflições, por angústia, por problema, por briga, e eu não consegui e nem consigo sequer louvar a Deus, orar ao Senhor. Mas eu estou te dando a receita nesta noite. Mesmo que você não consiga expressar em palavra nenhuma, só leva seu pensamento em Deus, só se derrama para Deus, só chora para Deus, busca Deus, que virá socorro da
parte do Senhor sobre a sua vida. Aleluia a Deus. Louvado seja Deus. Experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Nos nossos dias tem pessoas experimentando escárnios, açoites, cadeias e prisões e morte. Veja só, olha o verso de número 37. Outros foram mortos a pedradas, outros cerrados pelo meio, e outros mortos à espada. Andaram de um lado para o outro vestidos de peles de ovelha e de cabras, eram pobres, perseguidos e maltratados. Aqui dá uma referência, talvez, a Isaías, um profeta do Senhor, que foi cerrado ao meio. Ô irmão, vivo, pessoas eram colocadas no Coliseu para ser comido pelos leões. Não era mortos ou morto, mas vivos. Nero convenceu o povo romano, dizendo que os cristãos que causaram esse incêndio. Aí os soldados romanos, começaram a pegar os cristãos, homens, mulheres, crianças, e começaram a jogar pinche, e começaram a acender nas cidades, como lâmpada, na cidade, lâmpadas. Nero pegou alguns, e no seu palácio, na varanda da sua casa, Nero, a história conta que ele acendeu cristão, ele pegou os cristãos, jogou pinche e acendeu fogo neles, e a casa de Nero tinha luz, porque o sangue dos cristãos, a carne estava sendo, como é que eu posso dizer, consumido pelo fogo, mas eles estavam cantando a Deus. A história conta que era como um perfume agradável às narinas do Senhor. Relatos, irmãos, que nos fazem fazer você pensar que tipo de crente que nós estamos se tornando. Deus, de todas as épocas, nós somos os mais privilegiados. O mais privilegiado em todos os requisitos. Hoje nós temos uma Bíblia completa em nossas mãos. Homens que morreram para fazer a tradução desse livro. Glória a Deus. Porque também era morto por só pensar em traduzir. Louvado seja Deus. Mortos a pedradas, cerrado ao meio, mortos à espada. Tiago foi pego por Herodes e foi morto à espada. O apóstolo Paulo foi pego por Nero e também foi morto à espada. Ele deixa bem claro em suas cartas. Ele diz para Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora é-me dada a coroa da justiça, não somente para mim, mas para todo que esperarem a sua vinda. Glória a Deus. Espera, irmãos. É só você olhar para os sinais. Olha o que diz Mateus capítulo 5, do verso 10 ao verso de número 12. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai,
Alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus está dando esse ensinamento aos seus discípulos, e Ele está dizendo: feliz é aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ele está dizendo: mais do que feliz sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, por causa de Cristo, por causa de Jesus Cristo, por causa dele. Jesus está dizendo: bem-aventurados sois vocês, bem-aventurado é a igreja que sofre por causa de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. A recompensa vem dele, irmão. O conforto vem dele. A providência vem dele. O consolo vem dele. A calmaria vem dele. Você não está só, o Senhor está com você. Então sofra por causa de Cristo. Não negue a fé, aguenta por causa de Cristo. Jesus foi e já vai voltar. Aguenta mais um pouquinho, que a qualquer momento Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Louvado seja Deus. Não estou dizendo que é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu não posso comparar minha prova com a prova do irmão, a minha luta com a luta do irmão, e jamais eu posso dizer que a minha luta é maior do que a luta do irmão. Cada um enfrenta a sua adversidade, a sua luta, cada um tem as suas dificuldades, e eu não posso dizer: se fosse eu, já passaria, é muito fácil. Não é! Eu não posso comparar a minha luta com a luta do irmão. O que eu tenho que fazer, pastor? Orar com ele, chorar com ele, interceder por ele, ajudar uns aos outros, consolai-vos uns aos outros, orai um pelos outros. Louvado seja Deus. Vai dar certo, irmão. Eu não sei a luta que você está passando, viu, igreja? Obreiros, eu não sei, mas eu vou te dizer: o Senhor está com você. Você vai conseguir, não desista. Você não vai conseguir, você está conseguindo. Você está conseguindo, você está vencendo. Você está matando isso, o leão por dia. Você está vencendo. Olha só você aqui. Olha só você aqui. Você está vencendo, você está conseguindo. Continua. O Espírito Santo está com você. Ele é o nosso amigo. Ele é o consolador. Ele está do nosso lado. Ele está intercedendo por nós. Ele está chorando por nós. Ele está comigo e com você, nos renovando, nos fortalecendo, nos animando e cuidando da sua igreja. Eita, glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 4, verso 7 ao verso de número 10 diz: o apóstolo Paulo dizendo à igreja de Coríntio: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexo, mas não desanimado, perseguido, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a crucificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. José, amados, irmãos, eu sei que não está fácil mesmo, mas pelo amor de Jesus Cristo, aguenta firme, aguenta, você é um cristão. Pastor, como é que eu lido com essa situação? Romanos capítulo 12, verso 9 e 10 diz que o amor seja não fingido, aborrecei-vos ao mal,
e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos de honra uns aos outros, não pague o mal com o mal. Você é servo de Deus, você é um cristão, você carrega a patente de Cristo, a farda de Cristo, do exército de Cristo. Então você precisa usar as ferramentas que Ele nos deixou. Eu sei que não é fácil, mas pague o mal com o bem. Pague o ódio com amor. Perdoe, seja piedoso, longânimo, benigno. Seja piedoso. Aguenta. Ore a Deus quando você não conseguir. Senhor, está insuportável. Mas peça para Deus, ore a Deus, Ele vai vir te socorrer. O salmista, quando ele escreve o Salmo de número 70, ele diz: apressa-te, ó Deus, em me livrar-me, socorre-me, Senhor, a minha alma está angustiada, está aflita. Deus trazerá o socorro, a providência, a parte de Deus virá sobre a tua vida. Só não desista, só não perca a cabeça. Aguenta um pouquinho, amado irmão. Louvado seja Deus. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Porque Cristo é o Senhor da igreja, e a igreja não vai vencer, a igreja já é vencedora. A igreja já é vencedora. Louvado seja Deus. Agora veja o verso de número 38. Olha o que diz esse versículo: dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. O mundo não era digno de receber o sangue desses homens. O mundo não era digno. O escritor, olha que palavra, irmão, que palavra. Os homens dos quais o mundo não era digno: Gideão, Moisés, Abraão, Elias, Eliseu, Débora, Esther, Febe, Priscila, meu Deus, Paulo, Pedro, João, Tiago, Bartolomeu, Tadeu. Esses homens, irmãos, morreram por causa do Evangelho. E o texto é muito claro: um mundo dos quais o mundo não era digno. Veja só, Mateus capítulo 20, verso 20. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, o adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: que queres? E ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assente um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: podemos. E de fato, eles beberam o cálice do Senhor. E que cálice é esse? Cálice de sofrimento. Cálice de sofrimento. Eles beberam o cálice do Senhor, eles sofreram por causa de Cristo. Olha mais, 2 Timóteo capítulo 3, verso 10 ao 12. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina,
modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Olha o verso 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Paulo falando com Timóteo, olha Jesus falando com o discípulo. Surgirão muitos, olha, Mateus capítulo 24, verso 9 ao verso de número 13. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Olha o 11. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Olha o 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas olha o 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse será salvo. Jesus prometeu perseguição, prisão, martírio, mas também prometeu salvação, vida eterna. Ele prometeu salvação e vida eterna. Ele prometeu que estaria conosco em todos os momentos da nossa vida. Ele prometeu. Ele disse: vocês vão passar tudo isso, mas eu estarei com você. Eu estarei com você. Eu estarei com vocês. Eu estarei com vocês. Eu estarei com vocês. Eu estarei com vocês. Ele estará comigo e com você. Oh, glória a Deus. Pastor, eu estou sendo zombado no meu trabalho porque eu sou crente. Louvado seja Deus. Pastor, na escola eu estou arrumando briga porque eu sou crente. As pessoas têm me perseguido, têm falado mal de mim, têm me desprezado porque eu sou crente. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oh, glória a Deus. É por causa de Cristo. É por causa de Cristo. Aguenta, irmão, aguenta. É por causa de Cristo. Você está sendo um embaixador de Cristo. Se você quer ser um cristão, quer ser chamado de igreja, quer ser chamado de um cristão, aguenta as pedradas, aguenta os açoites, aguenta os escárnios, aguenta as traições, aguenta. Isso é porque você é um cristão. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Oh, irmão, naquele dia, para pensar. Que bonito será Jesus na porta, olhando para a sua igreja e dizendo: bendito vindo de meu Pai. Que bonito será o casamento? Bendito vindo de meu Pai. Nós vamos ver lá Abraão, Isaac, Jacó. Nós vamos ver Elias, nós vamos ver esses homens. Bendito vindo de meu Pai. É isso que Ele vai fazer comigo e com você, João. Bendito vindo de meu Pai. Danilo, bendito vindo de meu Pai. Igreja Defensores do Evangelho, bendito vindo de meu Pai. Bendito vindo de meu Pai. Entrai pelas portões celestiais, por não ter me negado diante dos homens, diante do reino, eu também não te negarei o teu nome diante do meu Pai que estás no céu. Entrai pelas portas. Nós vamos morar no paraíso, nós vamos morar no céu, nós vamos viver com Deus todo dia, todas as horas, sentindo aquela presença maravilhosa. Não vai acabar nunca. Aquela alegria não vai acabar nunca. Viveremos para todo sempre com o Senhor.
Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Chore, mas não negue. Senhor, eu estou chorando, eu estou triste, eu estou angustiado, eu estou ansioso. Senhor, eu estou nessa condição, mas o Senhor é o meu Senhor, e eu sei que o Senhor vai trazer providência, cuidado, vai trazer pão para me alimentar, vai trazer água para saciar a minha sede. Jesus vai fazer isso comigo e com você, vai continuar fazendo isso comigo e com você. Só busque ao Senhor, só ore a Deus, adore ao Senhor, louve a Deus. Olha o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É Jesus Cristo, o Senhor forte. Ele é o Rei da Glória, Ele é o Rei da Glória. Há um lugar preparado para mim, para você. Há um lugar preparado para a sua igreja. Há um lugar, há uma morada, há uma casa, a mansão celestial no céu. Ei, Xadacalabachora da Calamaia. Aleluia, aleluia. Eu olhar para você, corpo glorificado, e abraçar você, e você me abraçar uns aos outros, corpo glorificado, corpo glorificado, corpo glorificado. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Nós já vamos terminar e a igreja venha, o grupo venha louvar ao Senhor. Olha só, capítulo 15. Louvado seja Deus. Aleluia. A partir do verso 50 diz assim: e agora digo isto. Paulo conversando com os irmãos da igreja de Corinto, mandando essa carta para eles: irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo o mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Sabe essa doença que está no seu corpo? Você não vai ter mais. Você não vai sentir fome, você não vai sentir sede. Sabe essa angústia? Você não vai ter mais. Sabe essa raiva, esse ódio, essa mágoa? Você não vai ter mais. Você vai ser transformado. Nós vamos ser transformados. Não vamos ter mais. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, oh, glória a Deus. Consolai-vos com essa palavra. Nós vamos orar. Vamos orar uns 5 minutinhos. Vamos abrir o nosso coração para Deus. Vamos buscar força no Senhor. Vamos buscar revestimento. Vamos buscar, vamos pedir para o Senhor nos avivar, nos encher, nos renovar, nos fortalecer. Vamos falar com Deus. Vamos orar. Nós ouvimos o recado do Senhor. Nós ouvimos a palavra de Deus. Agora nós precisamos orar. Vamos orar. Vamos falar com aquele que tudo pode, com aquele que tudo faz, aquele que tem todo o poder e está no governo, que tem toda a autoridade e é criador de todas as coisas. Vamos falar com o nosso Deus. Vamos falar com o nosso Pai. Vamos falar com o nosso Senhor. Vamos chorar aos pés dele.
Nele você pode chorar. Nele você pode contar as suas necessidades. Você pode. Vamos falar com Deus. Você pode orar de joelho, de pé, sentado, só ora. Nós precisamos orar. Vamos falar com Deus. Vamos falar com o Senhor. Fecha os teus olhos nesta noite. Senhor, meu Deus e eterno Pai. Pai amado, Pai querido, Pai santo. Nós ouvimos, Senhor, a Tua palavra. E vimos, ó Deus, o quanto que esses homens sofreram. A terra não era digna. Não é digno de receber o sangue desses homens. Homens que foram até o final. Foram até o fim. Suportaram tudo. Tudo. Mas não negaram a fé. Eles tinham o Espírito Santo. Eles tinham a sua presença. Mas também viveram épocas sombrias. Épocas de muito martírio, esfriamentos. Épocas aonde estavam deturpando a Tua palavra. Oh Deus, e o Senhor sempre trouxe grandes avivamentos. Eu te peço, Senhor, sobre nossas vidas. E eu sei, nós sabemos que nós precisamos melhorar muita coisa. Muita coisa, Senhor, nós precisamos melhorar muita coisa. Porque somos falhos, somos pecadores. Mas sabe o que eu te peço, Senhor? Não só sobre mim, mas sobre a Tua igreja. Continue derramando mais amor, para que nós possamos amar mais o Senhor, a tal ponto, Pai, de mergulharmos no oceano da Tua presença, ó Deus. Ver o sobrenatural, como esses homens viram. Senhor, nos encha do Teu poder, nos encha, Pai, do Teu Espírito Santo. Traga, Senhor, sobre nós avivamento, para vencermos, Senhor, o medo, para vencermos, Pai, o comodismo, para vencermos, Pai, o esfriamento, para vencermos, Senhor, derrame sobre nós. Continua, Pai, abrindo nossa mente, o nosso coração, para termos mais desejos do Senhor. Senhor, derrame sobre nós. Derrame sobre nós. Muda, Pai, esse coração de pedra, esse coração pecaminoso, essa mente pecaminosa. Muda, Senhor, transforma, para que a cada dia se pareça mais com o Senhor, para cada dia ficar aos seus pés como Maria, que escolheu a melhor parte e dela não foi tirada. Ela deixou tudo, ela parou de fazer as coisas para estar aos seus pés, ouvindo a sua voz e sendo ensinado, sendo renovado por Ti, Senhor. Eu te peço sobre a Tua igreja, eu te peço, Pai, sobre o Teu povo, Senhor. Já pensou, Pai, nós sermos arrebatados com vida aqui, no culto desse? Porque só um pouquinho que nós sentimos aqui já é maravilhoso, mas sermos levados para si. Quantas pessoas morrem orando, que o Senhor chamou para si. Senhor, derrame sobre nós o Teu poder. Nós estamos fracos, Senhor, nós estamos débeis, nós estamos presos, Senhor, por essas coisas deste mundo. Derrame sobre nós, Senhor. Eu te peço a Tua presença, o Teu poder, Senhor, para que
todos os dias nós possamos cultuar ao Senhor, orar a Ti, meditar na Sua palavra, no nosso trabalho, glorificar o Teu nome, na nossa escola, glorificar o Teu nome, na nossa família, glorificar o Teu nome, no meio dos nossos amigos, glorificar o Teu nome. Eu te peço, Pai, derrame sobre nós o Teu poder. O poder que queima o pecado, o poder que queima a imoralidade, o poder que queima os desejos pecaminosos, o poder que queima o ódio, o poder que queima a ganância, o poder que queima a avareza, o poder que queima o orgulho, o poder que queima a soberba, o poder que queima a vaidade, o poder que queima todas as coisas contrárias a Ti. Derrama sobre nós, Senhor, derrama sobre nós o Teu poder, a Tua presença, para que possamos, Senhor, a cada dia buscarmos o Senhor. Assim, Pai, eu te peço e te agradeço, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, louve ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Está conosco, amém? Vamos colocar de pé para orar conosco. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção. Na igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, Glória a Deus. que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. É um exemplo para nós. É um exemplo pra mim, Oh, irmão. verdadeira missão. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando o Senhor. Quanto Glória a mais a Deus. fogueira queimava, mas eu via o louvor dos nossos irmãos. Oh, Deus. Sobre o sangue tombaram nas ruas, chegaram no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo para nós. É um exemplo pra mim, verdadeira missão. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Glória a Deus. Faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, Começando em meu coração. Oh, Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira missão. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo.